Muito boa tarde, Manaus. São 16 horas e 38 minutos. Hoje aqui alguns ajustes técnicos para a gente começar o episódio 139 do Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum. E hoje o nosso tema é Criando Momentos, Construindo Negócios. Nosso convidado super especial, já eu falo para você, mas antes disso eu quero falar para você que tudo isso no oferecimento de IBVV, na tela com você. Há 25 anos, nós do IBVV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. Agora sim, olha só, gente, esse episódio é muito legal e a gente vai começar falando sobre a iBrink. Ela nasceu em 2017, iniciando suas atividades com fabricação própria e atuação em representação comercial. Com forte presença em feiras e conexões estratégicas, evoluiu rapidamente para um modelo de distribuição, passando a trabalhar com fábricas e importadores. Ao longo dos anos, ampliou seu portfólio de produtos, começando com velas de aniversário e expandindo para um mix completo de artigos de festa. Super legal, vocês vão ter acesso aqui, daqui a pouco vai aparecer na câmera para vocês, e itens de alto giro. Hoje, a empresa segue um crescimento contínuo, consolidando sua posição como distribuidora e parceira estratégica de mercado. E eu tenho aqui o meu convidado, Marcelo Teixeira. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Marcelo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar, bater um papo aqui. Eu já estou encantado com a história. E o Marcelo Teixeira Moura, ele é administrador com MBA em Marketing pela FGV e uma trajetória de mais de 2 décadas no mercado. Especialista em trade marketing avançado e planejamento estratégico. Marcelo comanda a iBrink Representações, onde lidera a presença de grandes marcas como Happy Day Balões, Color Make e Unvox, desculpa. Mercado de festas e brinquedos. E a gente vai bater esse papo. Marcelo, como tudo começou? Vamos lá, Marcelo, obrigado pela oportunidade novamente. Tudo começou, eu sou de Fortaleza e eu conheci minha esposa lá, acabei vindo aqui para Manaus. Ou seja, cearense. Colocando o pé em Manaus. Está há quantos anos aqui? Estou há 11 anos já. Completamos aqui em março agora. Tá. Antes da gente continuar, eu vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo para que ela possa nos guiar. E tudo isso, obviamente, gente, o Marcelo já começou a falar cearense, gente boa, adoro aquela terra. O Ceará é uma terra maravilhosa, grandes amigos do Ceará, a gente tem audiência lá. E tudo isso no oferecimento da melhor água, que é aquela água que efetivamente mata a sede, que é a água Toia. E eu convido você a estar conosco nessa tarde. E se você quer matar a sede, está aparecendo na tela para você, Toia é a melhor água com maior pH e efetivamente mata a sede. E aí, Marcelo, começou cearense, 13 anos de Manaus, 12 anos? 11 anos. 11 anos de Manaus. E como começou a iBrink? Pois é, eu como representante comercial vim para cá, primeiro foi no setor da parte de consórcio, consórcio Embracon, 2015. Eu não fui muito feliz, né? Não obtive tanto êxito. E aí acabei buscando outros tipos de representação. Um amigo meu de Fortaleza, o Joab, abraço aí, Joab. Eu conversei com ele, ele disse, cara, uma oportunidade de você levar o negócio aí de festa. E aí perguntei para ele, fiquei sabendo onde aconteceria em São Paulo a primeira feira, né? Legal. E eu acabei indo para a feira. Então, da feira eu consegui pegar as primeiras representações. E no decorrer desse ano, 2016, aí eu fui amadurecendo a representação e aí vi que tinha um mercado muito grande local devido à nossa dificuldade. Todos sabem, né? Dificuldade de trazer produtos para cá. A logística, né? A tal da logística. E, claro, a dificuldade criou a oportunidade. Então, eu vi a necessidade de montar uma marca. Como meu amigo já fabricava lá, eu comecei a fabricar aqui, inicialmente, fornecendo para comércios de bairro, etc. E de acordo com a evolução das representações que eu trouxe, em uma delas era uma fábrica, eu, conversando com a fábrica, fiz uma proposta para a gente iniciar a primeira marca própria com produtos bem diferentes do que eu já estava fabricando aqui local. E foi bem mais vantajoso, até mesmo porque eu sempre fui comercial, nunca fui de fabricação. Ok. Então, me tomava era tempo comercial a fabricação. Então, eu, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de Brink, eu fiz uma opção de parar a fabricação local e deixar 100%
a fabricação fora e a importação também. E se concentrar no seu negócio, que No é meu negócio, vendas. vendas, comercial, representação. Que é o sangue. E esse nome Brinque, o que tem, o que quer dizer? Na época tinha várias fábricas no Brasil já. E aí eu fiz um mesclado de um e de outra e acabei criando uma marca. Até o João Adib aí, se ele assistiu o nosso podcast, eu que comecei primeiro com a camisa amarela. Com amarelo, né? Então, assim, Então, eu a sempre Adib andei... tá te copiando. Tá me copiando Tá de te alguma copiando, forma, sem de alguma saber. maneira, é. Então, assim, eu criei a iBrink devido ao i, que era uma evolução de várias coisas, o iPhone, tudo. O pessoal coloca o i na frente. E Brink é de brincadeira, de festa, Pô, legal, essas coisas. bacana. E na hora, quando eu tive a ideia, eu fui para a internet, vi que o site estava disponível, né? Tudo, as redes sociais, acabou sendo, né? Bacana. Né? Qual a gama de produtos? Eu vou pedir para o Murilo, que está lá, que está mostrando aí na tela, efetivamente mostrar essa caixa de soluções que tem aqui. E aqui tem um monte de coisa muito legal, né? Muito. Essa cortina metalizada, tem Isso. balões. O que compõe todo o seu mix, Marcelo, na iBrink, propriamente dita? O início de tudo, Marcelo, foi a vela de aniversário mesmo, que é o item carro-chefe, a vela de aniversário. E todo mundo precisa de uma vela de E aniversário? todo mundo precisa para colocar no bolo, apagar a velinha, fazer o pedido, né? E foi nisso que eu fabriquei e foi isso também que eu trouxe na marca própria, o início. Depois eu fui verificando, como eu representava várias fábricas e importadoras, os itens que mais vendiam também. Ok. E aí eu comecei a procurar qual seria a forma de eu trazer o produto. Aí já entra a sua expertise, que é a Expert- curadoria Exatamente. daquilo que efetivamente vende e do que não vende. Eu já sabia o que estava vendendo, aí eu disse, olha, é uma possibilidade de eu trazer na minha marca. Se era fabricação Brasil, eu ia atrás das fábricas. Perfeito. Se era importação, eu ia atrás dos importadores. Então, eu passei vários anos do início viajando para São Paulo, fazendo várias conexões, muitas feiras, e aí eu fui fechando negócios. É importante, Marcelo? Olha, importantíssimo. Feira, você abre a sua mente, o horizonte. Você começa a pensar fora da caixa daqui, né? Manaus, ele é muito pequeno, o mundo lá fora é muito maior. E se você for para lá e trouxer as informações certas, você consegue dar passos antes dos seus concorrentes. Eu né? sempre comento isso com os nossos clientes e parceiros que, independente do segmento, é importante você expandir. Sim, né? claro. E essa expansão, quando você está numa feira, concentra ali um número muito grande de expositores, consequentemente você tem lá uma visão global, e aí você vai pincelar, né, aquilo que efetivamente Exatamente. faz parte do seu core business, o que não Exatamente. faz, tal. Exatamente. E isso foi o que você fez lá no começo. Lá no começo. Legal. Desde o início eu sempre tive essa mentalidade. Desde o primeiro ano eu fui para a feira e nunca deixei de ir. E de acordo com cada feira, é claro, né, existiam players no mercado naquela época, foram entrando novos players e eu via os lançamentos, as novidades. Uhum. E claro, né, não todo lançamento que dá certo e cria recorrência. Perfeito. Basicamente, Marcelo, todo o meu mix que hoje eu tenho na minha marca são produtos que eu já validei e tem recorrência. Entendi. Então, eu costumo dizer que eu trabalho com AAA, a curva 3A. Tá. Então, os meus itens, marca própria, eu já sei que vende e tem recorrência, então o meu cliente vai sempre ter os produtos que mais vendem. Tá, então, aí essa curadoria que você fez lá no passado, hoje você reproduz isso para o teu cliente, para que ele tenha produtos que efetivamente possam vender, Exatamente. deixe em margem e não fique nada obsoleto, né? Nada, exatamente. Inclusive, ao longo desses anos, eu acabei trazendo vários outros produtos para distribuição, fora a marca, né? Distribuição. Até mesmo porque as representações, eu adquiri os produtos e fazia a distribuição. Alguns produtos, ao longo do tempo, não performavam. Aí eu, claro, aí a parte administrador, né? Automaticamente eu fazia uma curva de Pareto, via venda, investimento, espaço. Tira dali, isso aqui sai, aí entra outro. Eu tirava do catálogo e aí vamos novidade, tudo, até entender. Claro, vale salientar que o meu mercado aqui, ele é muito loja de festa, sim. Mas eu sempre abracei, sempre trabalhei com mercado, né? Mercado de bairro e supermercados. Então, a gente entendeu o mix perfeito para esse tipo de comércio. Tá. E deixa eu te perguntar, hoje você tem o teu negócio, que você tem tem a representação,
Aí você atende supermercadista, loja voltada para o segmento. No interior, encontra sua marca? Pronto, encontra, mas foi através de uma estratégia. Eu sou de fora daqui. O interior ainda para mim, eu chamo segundo país. Tá. Porque pessoas que estão há muito mais tempo com distribuidoras, eles sabem que é até difícil trabalhar. Imagina alguém... Eu considero ainda pouco tempo, 10 anos aqui, para realmente avançar bem para interior próprio. Então, eu lancei lá atrás uma estratégia onde eu comecei a atender os atacadistas. Bacana. Tanto do centro, e quem conhece aqui a área ali do Fuxico, né? Perfeito. Então, o que foi que eu fiz? Conheci os empresários, né? Reunião, e disse para eles, cara, eu consigo te fornecer tudo que você precisa e eu não vou para o interior. Então, desde quando eu iniciei, quando eu fiz esse trabalho, eu não fui para o interior. E eles vendem lá. Então, a minha marca está assim. Por muito deles devido aos atacadistas. Claro, os atacadistas também vendem aqui. A cidade é muito grande. Tá. E deixa eu te perguntar um outro ponto que eu vejo assim que é interessante, que é quando a gente começou a ver aqui os produtos, aqui, que você trouxe essa caixa que encantou. Sim. A gente começa a expandir, ver que não é só vela, que não é só balão, Sim, tem uma infinidade de coisas desse contexto. Sim. E aí, me diz uma coisa, quais são os elementos essenciais para encantar o cliente nesse mercado de festas? Dos itens da parte da vela, tem a vela, que é a tradicional de parafina, de numeração. Tem outras que é interrogação, que não quer dizer a idade. Tem as velas espirais, que são as coringas, que eu chamo de coringas. E as coringas com efeito, que é a vela vulcão, que é a que mais vende, e a vela estrelinha. E essas duas eu virei realmente assim referência nesse segmento, porque eu faço importação junto com outras pessoas. Tanto eu trago com alguém da China, como eu trago da Argentina, Tá. que são 2 fornecedores. Então, eu acabei fazendo isso e eu tenho um volume interessante porque é o nosso produto que mais vende. Fora eles, claro, que é o que todo mundo, quando lembra de festa, lembra de balão. Ok. Então, é uma fábrica eu tenho 2 fábricas que fabricam para mim. O balão 9, o 8 e o 6,5. O 6,5 é o menorzinho, mais baratinho, é o que mais vende. Mas o 9, muitas decoradoras, aonde você vê a decoração, é basicamente o 9. Então, eu tenho esse produto, tenho a cortina metalizada, que foi o último produto que foi novidade, que conseguiu conquistar o público, conseguiu entrar, vamos dizer, na cesta básica dos produtos. Bacana. De Legal. festa, e que tem rentabilidade, é um produto bom para fazer ornamentar, né, a sua festa, e a gente trabalha justamente nisso, na festa menor. Tá. Marcelo, olha só, a gente está num ambiente de negócios que hoje a gente tem muita tecnologia, inovação. Perfeito. Né? A gente está olhando muito para esse negócio de inteligência artificial. Tudo isso daí traz para você assim, um certo receio que esse mercado possa ser finito ou não? Ou sempre vai ter... Porque assim, nós brasileiros, né? Boa pergunta. E aqui no Amazonas eu vejo que a galera gosta muito de fazer, né? Não importa a classe social, ele se reúne ali, ele coloca o bolo, ele coloca o guaraná, Exatamente. faz ali o salgadinho, dá um jeito, mas ele quer comemorar. Ele quer comemorar. Como que você vê esse mercado? Olha, engraçado, eu sou de Fortaleza, né, Ceará, vim para Manaus, Amazonas, mas o nível de pessoas que queiram comemorar seus aniversários são bem parecidos. Tá. Lá também a venda é bem expressiva, como eu participo de várias empresas, os representantes têm uma venda também muito boa de artigo de festa. Inclusive, todos esses itens, a gente tem o cuidado de escolher cada um conforme o pessoal daqui. Tem muitos itens que vendem em Fortaleza que aqui não vende mais. E aí é um... Público diferente, né? Público diferente. É um público diferente. Público diferente, característica diferente. Mas um produto performa mais lá e aqui não performa. Posso citar um exemplo que lembra daqueles convites de papel? Hoje em dia é save the date, né? Aqui usam. Mas lá no Ceará ainda continua muito de papel, tu acredita? Entendi. Então, tipo assim, o que não vende mais aqui, uma empresa nacional acaba vendendo. Perfeito. Então, como eu tenho essa parte de inteligência de mercado, eu acabo tentando minimizar o mix para realmente ter o que mais vende e sanar toda essa parte de produto para tanto no Ter Ruptura, que eu sou local,
como o cliente também não ter um produto que não vá vender, no caso, não vá performar bem. Ou seja, é um produto de longevidade, né? Sim, pronto, perfeitamente. Todo mundo vai comemorar, tem toda uma tese de aniversário e tal. Filho, sempre está nascendo todo dia. A gente gosta de celebrar, a gente gosta de comemorar, independente de crença, de religião, de crença, independente de cunho político, esportivo, todo mundo gosta de comemorar. Exatamente. Essa é a grande verdade, né? Exatamente. E aí, um ponto importante que eu quero ressaltar aqui e é estender um pouquinho, mudar um pouquinho o nosso bate-papo para levar para um outro lado. Tá. Que o Marcelo foi uma pessoa que eu quero aproveitar aqui publicamente de agradecer, que esteve com a gente no pós-NRF, que nós fizemos agora em 2026, e foi um dos amigos que ajudou a gente, inclusive, a divulgar em alguns grupos de WhatsApp, porque ele faz parte de um monte de grupo de WhatsApp, então quero agradecer pessoalmente esse apoio, essa ajuda. Relacionamento e negócios são importantes? Muito. Justamente, eu falo muito com a minha esposa, né? Mandar um beijo para ela, a Adriana, meus filhos, a Catarina e o Mateu. Aproveita que esse é um momento importante, que senão a dona Adriana depois vai ficar brava. Até porque você fez ela ir buscar o filho hoje, né? Você Sim, trocou. Exatamente. Troquei, ela tá lá pegando para justamente eu estar aqui contigo. Tá certo. Então, assim, pergunta. Eu perguntei se o relacionamento é importante no mundo dos negócios. Conexões. Eu conheço muito mais gente hoje aqui do que Fortaleza na época que eu fiquei lá, os 30 e poucos anos. Então, o que eu fiz aqui, Marcelo? Eu fui para as associações, inclusive a gente falou sobre a AMASE. Sim. Né? A Associação Amazonense de Supermercado, aproveitar para mandar Zuc. Um abraço para a galera lá, para o Zuc, que é o superintendente. Mandar um abraço para o Jonas, que é o vice-presidente. E para o Júnior, que é o presidente da AMASE, associação que acabamos de sair no mês de março de uma feira sensacional, que foi a AMASE Big Show, que inclusive você estava com o stand lá. Estávamos com o stand, sim. Então, as conexões, eu faço parte da CDL, né? Um abraço para todo mundo. E outros, o CRA de administração que eu tenho. Então, eu acabei fazendo várias conexões. E aqui, eu acho muito Manaus, ela é Fortaleza alguns anos atrás só. Uhum. Então, aqui quando eu vim, praticamente eu estava um pouco de vantagem porque eu vim de Fortaleza. E aí eu acabei fazendo essas conexões. Eu participo de vários eventos que têm acontecido, lá da própria CDL, que tem vários eventos também. Então, essas conexões me trouxeram contatos. Perfeito. Que esses contatos, querendo ou não, facilitaram a minha entrada em alguma empresa ou outra. Legal. Então, tanto com a minha marca como as outras. Conexão. Network. Tanto a minha marca, né, para alguns clientes, como as outras representações para os outros players de mercado aqui. Marcelo, eu vou deixar uma pergunta no ar com você, e eu vou, já que a gente está falando de conexão, vou fazer um intervalo aqui contigo, mas vou deixar uma pergunta no ar para você. Qual o futuro da iBrink para os próximos 5 anos? O que você está pensando? O que tem de novidade? Como que você está traçando esse planejamento, já que você entende de planejamento estratégico, conhece, sim, qual que é os próximos 5 anos da iBrink? Deixar essa pergunta para você, te convidar para tomar água toia e aproveitar para falar com você do outro lado. Falamos de conexão, eu quero falar da Omnitecnologia, que ela carrega consigo o jargão entender para atender. E a Omnitecnologia, ela gera soluções tecnológicas. Você acessa agora o www.omnionline.com.br ou o Instagram, Omnitecnologia _. Ou dá uma passadinha ali na Rua Salvador, a gente tem estacionamento, consultores especializados, você vai ver ali tudo que você imaginar de CFTV, alarme, aqueles controles de acesso, tudo isso da melhor qualidade com as grandes marcas internacionais, tudo isso na Omnitecnologia, Rua Salvador 456. Então dá uma passadinha por lá e você vai ter acesso a todas essas informações. E se eu estou falando de Omnitecnologia, eu quero convidar você agora para o nosso Minuto Empreendedor, um oferecimento exclusivo de Omnitecnologia. E nesse Minuto Empreendedor, gente, olha só, a transformação digital ela começa sobretudo com a escuta ativa do cliente. Então não adianta você ter tecnologia se você não tiver a base. E como que a gente faz essa base? Primeiro a gente tem que escutar qual a necessidade, quais os anseios, o que o cliente está querendo. O que você vai suprir de necessidade, de desejo? Segundo, você tem que fazer análise. E para isso você pode trazer consigo a inteligência artificial para acelerar esse processo de análise. E aí sim, o que você vai inovar e vai atender a expectativa desse mercado totalmente competitivo e disruptivo que nós estamos vendo. E por fim, a implementação, que aí você traz dentro desse bojo de soluções a tecnologia. Tudo isso é um oferecimento de Omnitecnologia no nosso Minuto Empreendedor, comigo, Marcelo Salum.
E agora eu volto aqui com o Marcelo Teixeira, que é da iBrink, que tem assim uma infinidade de soluções para festas. Aqui a gente está vendo aqui, tem guardanapo para festa, tem as velas de todos os tipos, tem aquele negócio que torce lá, que é aquele, como que é o nome daquele? Lança-confete. Lança-confete. Tem a cortina. Esse lança-confete é um negócio muito, muito bacana. Sim. E a gente estava falando agora há pouco que a gente gosta lá em casa de ter esse negócio que ele faz um barulho. Além de fazer barulho, ainda dá uma alegria muito legal. Exatamente. E eu vou retornar aqui com o Marcelo e perguntei para ele, já que a iBrink nasceu depois de uma passagem pela área de consórcio, ele vindo para Manaus, Isso. e qual que é o futuro da iBrink? Eu tenho feito alguns ajustes no planejamento da empresa. Todos esses anos eu quis ficar um pouco mais aqui, até mesmo porque quando eu conheci minha esposa, um dos pedidos foi que eu não viajasse tanto, devido às outras atividades. Então eu me concentrei muito aqui, mas ao longo desses anos a gente está com mais ou menos mais de 2.000 cadastros de clientes, né, esse tempo todo, Manaus massivo, Bacana. né? E atendendo, pronto entregue e tudo, mas a gente percebeu que o nosso nicho, praticamente, de trabalho, a gente está, a lei de Pareto, 80-20, eu tinha muito, 80% era abertura de cliente, muito cliente, hoje não, é o contrário. Então, 20% de abertura ou menos. Então, realmente, eu preciso ir para os outros estados. E eu já venho, ao longo do começo desse ano, fazendo algumas estratégias, tendo reuniões com algumas pessoas lá na empresa, principalmente de logística, né? Para a gente começar uma expansão inicialmente no norte e depois eu passo para o nordeste. Entendi. Eu tenho um sonho ainda de fazer com que a iBrink vá lá para o meu Ceará. Perfeito. Né? Marcelo, mas deixa eu tomar a liberdade de te dar um dado que eu penso que é importante. Nós fizemos agora o IBVV, nós fizemos a última pesquisa de fornecedores do ano, e nós visitamos cerca de 1.500 estabelecimentos para a gente conseguir obter mais de 500 votos e saber quais são os principais fornecedores. Mas a gente conseguiu entender que esse mercado de mercadinhos, pequenos mercados, ele tem um número estimado entre 6 a 8 mil. Né? Manaus, Amazonas? Não, Manaus, Amazonas. Manaus, capital. Tá. De 6 a 8 mil estabelecimentos. Sim. Então, assim, tem um caminho aí, você falou que tem 2.000 clientes. Sim. Se a gente colocar nessa curva aí, então tem assim, um mercado enorme, né, para se explorar. Ainda tem, Né? Então, assim, eu falo isso muito porque, para os nossos clientes que a gente atende, eu gosto muito de fazer uma analogia com o War, né? Primeiro conquista seu território para depois você expandir. Perfeito, né? exatamente. E assim, então, eu não sei se você tinha se dado, mas eu quero dizer o seguinte, que existe muito potencial no Amazonas, existe muito mercadinho que muitas vezes a gente não identifica pelo CNPJ, que a maioria ainda é CPF. Sim. Né? Ah, então, tá. assim, então tem um mercado Tem aí... mudado muito. Antigamente era muito mais, mas agora não. Né? Então, assim, tem um mercado assim enorme. E por que eu falo isso? Que a gente atende, por exemplo, a gente atende Virose, atende Café Sim. Congelados, atende algumas empresas aí que têm produto de gôndola, que eu falo para eles, para todos eles, tem mercado. Né? Tem. Manaus ele tem assim um mercado enorme em expansão, que a gente precisa aproveitar esse mercado. Mas eu penso que é muito legal também pensar em futuro, pensar em expandir. Mas fica só a dica aí do mercado Perfeito. super consolidado, né, que são pequenos mercadinhos que geram ali em torno de 250 a 300 mil reais mês de faturamento. Sim. Né? Sim, então, sim. assim, é um mercado para a gente poder pensar. E quem sabe a iBrink está lá fazendo parte do mix de produto. E um mercado de tantos produtos, qual que é o peso da sua curadoria de portfólio, né, para que a gente possa expandir e atender bem o varejista? O que você vê assim, como fundamental nessa curadoria de portfólio? Essa parte do portfólio é o meu cuidado maior. Tá. Né? Como eu falei, eu tinha um portfólio muito maior, eu fui reduzindo justamente por entender que eu precisava trabalhar com a curva A do meu cliente. Bacana. A parte de festa, todo ano, por isso que é importante ir para a feira, todo ano tem algum tipo de novidade. Então, algum importador ou uma fábrica faz e a gente vai também perceber como é que vai ter a saída. E é justamente esse feeling de você estar perto da operação, de você viajar, você conversar com o maior número de pessoas, para você ter uma noção de quando você entrar e outra. Quando entrar e qual quantidade. Porque eu falo muito aqui, os comerciantes daqui, eles compram para meses, não é para semana. Eles têm que comprar para muitos meses
porque se faltar o produto, daqui que vem é mais uns 30 dias, uma média. Então, assim, esse cuidado é o que me mantém até hoje nesse pensamento, né? Para ter esse cuidado com o cliente, para que a gente tenha uma saúde em todo o nosso portfólio e realmente saber que a gente está oferecendo os produtos certos e a quantidade certa também. Seria isso. Tá. E se, por exemplo, se hoje tiver alguém que esteja nos assistindo, alguém que esteja nos acompanhando, não só hoje aqui ao vivo, pelo Instagram, Sim. pelo Facebook, pelo YouTube do Amazonas Atual, e depois a gente sobe tudo isso para o nosso YouTube, ou Marcelo Salum, e depois a gente vai para o Spotify também. Mas quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, se o sujeito ele é um RSL, um representante comercial autônomo, Perfeito. Se ele quiser pegar a tua marca e passar a revender, ou ser um revendedor, tem espaço? Tem possibilidade? Olha, ou hoje você tem um outro modelo de negócio? Pois é, o meu modelo de negócio, eu já pensei outrora, né? Em outros tempos eu pensei em fazer uma parte de expansão através, só que você perde um pouco da mão. Você Perfeito. Não consegue controlar tanto. Entendi. Aí eu também já tive um pensamento de eleger alguns outros distribuidores em outros lugares, só que quando eu falo com as pessoas e eu começo a ver números, quando elas começam a entender o quanto tem que comprar, elas começam a entender. Por isso, assim, a expansão seria daqui, que aí eu posso abrir, vai ser a expansão daqui através da internet. Então, eu já estou numa plataforma nacional, que eu já estou tendo sucesso em alguns pedidos de clientes que, inclusive, de pessoas daqui da nossa capital que nunca compraram da gente através da plataforma, compraram. E justamente, como ela tem nacional, eu quero fazer a expansão do norte e do nordeste através das capitais, o envio daqui. Então, hoje em Brinque, ela tá no presencial, ela está no WhatsApp, está no online, está aí já mapeando e conseguindo novos clientes. Exatamente. Então, seria justamente esses meus 5 próximos anos, né? Seria justamente focar em alargar as tendas, Legal. Sair um pouco daqui do Amazonas em si, ir para os nossos estados vizinhos, Perfeito. Mais próximos, né? Claro, mas junto com toda essa estratégia. Por quê? Eu tenho que aumentar o meu... Não seria o mix, mas eu teria que aumentar o meu volume. Okay. Então, eu tenho que também pensar no meu espaço. Então, estoque, investimento, é tudo junto. Perfeito. E assim, eu tenho validado, tem uma frase que fala R, mas R pequeno e conserte o quanto antes, né? Ok. Então, assim, você testa pequeno, vai vendo que dá certo, vai aumentando. Bacana. Então, eu sempre tive isso comigo. Então, se você errar, você, cara, engole o choro, vê ali, serve de experiência para uma próxima etapa. Bacana. Seria mais isso, Marcelo. Tá. Devo deixar uma pergunta para você, para me fazer mais um intervalinho aqui e falar do nosso parceiro comercial. Sazonalidade, como que você trata isso no seu mix para que você possa ofertar produtos de acordo com a sazonalidade, que a gente tem várias datas sazonais. Pensa aí, já você responde para a gente. Okay. E quando eu estou falando assim de produto legal, produto bacana, eu não posso esquecer do nosso parceiro comercial, que é a Edebrindes. Então, se você pensar em brindes ali, você está pensando naqueles brindes diferentes, você está pensando naquela mochila, naquele mouse, naquela caneta, naquele caderno, naquela agenda, naquele calendário. Edebrindes para você, www.edebrindes.com.br, está aparecendo na tela para você. Lá você tem o nosso parceiraço, que é o Zé da TTD. Então, Edebrindes com mais de 8.000 itens no seu portfólio para atender, inclusive com produtos que estão... carregam consigo a questão da produtos ecológicos, tá bom? E se eu falo de Edebrindes, eu não posso deixar de falar da nossa dica de livro de hoje, que é o seguinte: isso é marketing. Para ser visto é preciso aprender e enxergar. Autor é o Seth Godin. Nos últimos 25 anos, Seth Godin inspirou milhares de empresários, líderes e fãs de todas as esferas sociais. Agora, pela primeira vez, ele oferece uma visão do núcleo de sua sabedoria de marketing em um pacote acessível e atemporal. No centro da sua abordagem está uma grande ideia. Grandes profissionais de marketing não usam os consumidores para resolver o problema da empresa. Eles usam o marketing para resolver os problemas de outras pessoas. Eles não fazem apenas barulho, eles tornam o mundo melhor. O marketing verdadeiramente poderoso tem como base a generosidade, a empatia e o trabalho emocional. Então, para vocês aí, uma dica super legal. Isso é marketing, do Seth Godin. Indico para vocês um livro muito legal.
Isso a gente está falando de coisa legal. E você que é empreendedor, empresário, a gente está passando agora, todo mundo está muito ansioso com a reforma, né? Essa reforma tributária, está todo mundo aí preocupado. E para que você possa passar por esse momento e não ter muito prejuízo, é importante que você tenha consigo um bom sistema de gestão, um RP que possa fazer parte do seu dia a dia. E eu quero recomendar para você o FrontSys. FrontSys é um sistema muito bacana, muito inteligente, de baixo custo, onde você consegue enxergar ali todas as particularidades do seu negócio. Você vai ter ali na plataforma gestão financeira, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de estoque, prestação de serviço e gestão fiscal, que é o mais importante nesse momento da reforma tributária. Então, se você está pensando que você precisa ter ferramentas, pense em FrontSys, liga para a gente e nós enviaremos um representante comercial para você pelo 98590-4300. Passa o WhatsApp e uma mensalidade super baixinha e tem uma promoção super legal, porque a implantação nesses próximos 30 dias ela é gratuita, ou seja, estamos começando a partir de hoje uma promoção junto com a FrontSys, implantação grátis, e você vai ter um sistema de gestão RP na palma da sua mão, tá bom? E aí eu volto aqui com o meu convidado, Marcelo Teixeira, que ele é o fundador e hoje é o CEO da iBrink e está contando para a gente a sua história, como tudo começou. Eu deixei uma pergunta no ar. Como que ele trata com a sazonalidade no seu mix de produto para ele ofertar boas soluções para os seus parceiros comerciais? Meu amigo Marcelo, sazonalidade em festas, ela é presente o ano todo em várias datas comemorativas. Nós, como marcas, a gente não pode também fugir dessa lógica, certo? Ao longo do tempo, nos primeiros anos, foi tendencioso praticamente porque eu precisava ter para ofertar. Ao longo do tempo, eu percebi que eu precisaria trazer uma quantidade grande daquele item, que se passa a data comemorativa, o que é que acontece? Eu tinha que guardar para o outro Próximo ano. A grande maioria do nosso produto, tirando balão látex, a gente não tem um vencimento, é tudo indeterminado. O balão sempre vende, então não é um problema. Mas essa parte de datas comemorativas, ao longo do tempo, tanto eu acelerei, como depois, ao mesmo tempo, eu diminuí. Entendi. Lembra das novidades e tudo mais? Cada data comemorativa, a sazonalidade, ela tem o item que alguém lança, alguma coisa desse tipo. Ao mesmo tempo, o cliente, alguns aqui locais, outros tiram também pedido das representações, compram de fora. Eles começaram a entender que aquele item vende bem. Então, eles adquiriam com a gente aqui local, comprava, fazia a distribuição. Ao mesmo tempo, no ano que vem, a gente acabava fazendo a opção dele pedir antecipado, óbvio. E aí ele pedia aquele item comprando diretamente. Nada melhor do que ele pegava num preço mais interessante. Então, com o tempo, os clientes principais, realmente a gente tira pedido de fora desses itens e a gente compra uma quantidade para as lojas dele, uma, duas, ou a rede, e aí ele consegue performar, vender, acabar e ficar com o mínimo do estoque possível, né? Aí eu fiz esse cuidado. Inclusive, eu tiro alguns pedidos de representação para alguns supermercados também maiores. E, ao mesmo tempo, eu identifiquei na sazonalidade a curva AAA como Dia dos Namorados, o coração vermelho de balão metalizado. Então, no carnaval, a parte do confete, a serpentina. Então, tem os itens, festa junina, o chapéu, essas coisas. Então, alguns itens a gente traz, mas não numa quantidade tão grande, porque realmente aqui os maiores, os atacadistas, os grandes varejistas, fazem compra direto. Eles fazem compras direto. E pega com a gente lá na reta final, acabou alguma coisa, acaba pegando. Mas eu diminuí, aí eu fiquei numa linha, no estoque de cruzeiro, vamos se dizer. Mas a cada ano eu tenho reeducado para a gente pedir antecipado e fazer essa venda, porque realmente ficava um capital muito tempo parado e eu não tinha como vender. Então, deixa eu te perguntar. Tinha que guardar. Copa do Mundo. Todo mundo aí está ansioso para a Copa do Mundo.
De Neymar ou sem Neymar, eu não sei, né? Cada um tem uma opinião. A gente vai saber, o Ancelotti que vai falar para a gente. Mas como é que está a procura dos itens para a Copa do Mundo? Muita procura, o mercado está... Como é que está? Desconfiança na seleção? Tem os itens principais, né? A corneta, o chapeuzinho, as bandeirolas. E tudo isso aí Brink tem? Tudo isso a gente tem, não na marca, tem de representações. Perfeito. Que a gente faz a distribuição, porque eu entendo justamente que é um item sazonal, até pelo volume, para ter marca própria, é um volume muito grande. Perfeito. Então, assim, esses itens, ele nesse ano, devido à eleição, se estendeu um pouco mais. Então, não é só a Copa, tem a eleição. Sim. Né? Então, os itens eles vão se confundir entre venda para a Copa e venda para a própria eleição. Então, alguns atacadistas já fizeram pedidos de alguns itens e, inclusive, a gente também fez alguns pedidos de alguns itens principais que a gente vai fornecer, mas, claro, com esse estoque reduzido, como eu já falei. Bacana. Entendeu? Marcelo, agora a gente vai para o nosso... Nosso tempo acabou. Tenho certeza que quem está do outro lado está gostando desse bate-papo. Legal. E duas coisinhas antes da gente ir para o nosso vai e vem é o seguinte: consumidor final, né? Que está assistindo a gente, que é um empreendedor, que ele quer comprar pequenos volumes. Ele consegue comprar da iBrink direto ou tem volume, tem quantidade mínima, valor mínimo? Como que é? No caso da gente a gente só vende B2B, né? Tá, a gente só vende para comércio. Só para empresa. Só para empresa. A gente fatura, a gente tem o advento daqui do Suframe e tudo, a gente tem que vender também. Tá. E, no caso, os empreendedores mesmo, eu até aconselho eles a irem para os atacadistas que têm o nosso produto. Perfeito. Porque eles vão ter um preço bem parecido com o que a gente já atua, né, devido ao volume, as parcerias, né, tanto no centro, ali no Fuxico, e alguns varejistas também que compram E algumas redes de supermercados que também têm o produto. Principalmente, né? É isso. Rede de supermercado também tem. Nossos amigos, a gente não pode esquecer. Com certeza. Dos nossos amigos do supermercado. Com certeza. Agora sim, a gente vai para o vai e vem, perguntas rápidas, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Nesse vai e vem com o Marcelo Teixeira, da iBrink. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? O produto ajuda muito, óbvio, mas a execução, que é o trade market, ele precisa estar bem presente lá no ponto de venda para que a pessoa veja o produto e faça aquisição, né? Empreender é? Empreender é uma arte, não é para todos, porque existe muito suor, muita determinação e muita acreditação em si para esperar o tempo para o que vier dar certo, né? Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Olha, eu agradeço aqui, né, a Deus, mas a lição realmente que as pessoas são bem mais importantes do que os próprios negócios. As relações estão na frente dos próprios negócios. Bacana. Sua maior alegria? Olha, minha família, né? Estar com a minha família, ir para a igreja, ter Deus, né? E fazer tudo do jeito que Ele quer, porque eu vejo o que eu desejo para o próximo, o que Ele deseja para mim. Seu diferencial? Olha, honestidade a gente poderia dizer isso, mas tem que ser obrigatório, né? Deveria, né? Deveria ser obrigatório, mas né? Hoje é diferencial. Mas é bem diferente. Então, assim, seria ter uma consciência de que o portfólio que a gente escolheu, os nossos clientes fiquem tranquilos, que são produtos realmente que têm saída. Quem é Marcelo Teixeira? Um empreendedor, administrador, pai, esposo, servo de Deus e vendedor. Marcelo, quero muito agradecer esse bate-papo, agradecer sua presença. Eu sei que você fez uma lista de gente que você queria citar. Aproveita agora para a gente se despedir e citar essa turma aqui. Está aparecendo na tela o telefone para contato, e-mail, rede social da iBrink, para que você possa conhecer melhor o negócio. Você é empreendedor, você é empresário que quer ter esse produto no seu negócio, entre em contato com a iBrink através dos telefones e das redes sociais que apareceram para você, tá? Marcelo, vamos lá. Obrigado. Algumas pessoas foram fundamentais, né, para o início de todo o negócio. Eu não posso esquecer a minha esposa, a Adriana. Agradecer, óbvio, meus filhos, né, Catarina e Mateu. Toda a família dela, né, que eu vim para cá devido a ela morar aqui. E o Joab, que a gente iniciou tudo lá atrás, né, de Fortaleza, continua lá tocando também o negócio dele.
pessoas que, ao decorrer do trabalho, como o Alisson Santos, que é um consultor de supermercado, layout, alguns clientes do centro que eu posso citar, que é o Marcos e o Antônio, são os irmãos ali do Atacadão MM, o Luiz, que é o nosso peruano aí, nosso cliente peruano, o Anderson, que é da Rabelo, mas é do pessoal da Ferraz, né? Foi ele que praticamente me deu um conselho lá atrás, que mudou muito a chave. E vários clientes nossos, como o Salmo 91, Jonival, seu Alan do Tropical, o Eric, né, o filho dele, Dona Ana, e Baratão da Carne, Vitória, vários outros clientes grandes aí que a gente tem um apego assim, porque estão na nossa história desde o início. Bacana. E claro, vários comércios de bairro, tem tanta gente aí. Não posso esquecer todo o pessoal que trabalha comigo, né? Minha equipe. Muito obrigado a todo mundo. Inicialmente, quantas pessoas tem lá no time, Marcelo? olha, são 12. Tá. São 12 pessoas, interno, a parte de entrega e tudo. E quero agradecer, assim, uma pessoa que está desde o início comigo, que é o Valdic, Francisco Valdic, que a gente chama carinhosamente de Nego, né? Ele está comigo Legal. desde o início do projeto, né? Foi a primeira pessoa, assim, foi me indicando. Quero agradecer mesmo a ele. E todo mundo que está lá, o Adilson, a Bruno, o Kevin, o Pedro, o Roberto, o Mike, o Denis, a Miriam, a Larissa. E é isso mesmo. Tá bom. Marcelão, obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que quem está do outro lado gostou muito. Parabéns pelo negócio, parabéns pela ousadia e parabéns por escolher Manaus, né? Saiu do Ceará, veio para Manaus. Eu já me considero cidadão manauara. 25 anos aqui, já me considero 25. cidadão manauara, mas essa terra aqui é uma terra de oportunidades. Gente, tenho certeza que você que está do outro lado gostou muito e a gente bateu esse papo super legal falando dessa ideia bacana de como que você pode ter artigo de festa, você é empreendedor, você é empresário. Falamos assim numa marca que nasceu do nada, né, uma virada de chave. Isso. E hoje está consolidado no mercado amazonense, atendendo e agora expandindo seu negócio pelas plataformas digitais. Foi isso, comigo Marcelo Salum, mais um Virando Jogo com você. Até a próxima quarta-feira, ao vivo. E um detalhe importante, não posso esquecer, olha só, gente, acompanha a gente a partir de amanhã no Spotify. Tudo isso que você viu aqui agora, programa completo. Os outros episódios, tem 138 episódios para trás, que você pode ouvir lá na academia, no carro, onde você estiver, pelo Spotify, Virando Jogo com o Marcelo Salum. Forte abraço, até a próxima quarta-feira comigo, Marcelo Salum, em mais um Virando Jogo.